Sejam bem-vindos mais uma vez ao Pode Ser Original. Sou Vivian Pádua, psicóloga. Hoje eu trago uma convidada muito especial para falarmos de um tema importantíssimo, que é a menopausa. Estamos fechando aqui com chave de ouro o nosso 8º episódio e agora eu vou apresentar essa convidada tão especial, tão querida, Juliana Norden, que é nutricionista, especialista em saúde da mulher e menopausa. Vou deixar a palavra com ela e ela vai se apresentar pra gente agora. Antes dela se apresentar, eu peço que vocês assinem o canal, curtam, compartilhem, façam perguntas, porque realmente esse tema dá pano pra manga, né, Ju? Dá muito. Deixa a palavra com ela agora. Então, um prazer, Vivian, estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com todos vocês. E vou me apresentar um pouquinho. Sou nutricionista, sou formada pela UF. E desde que eu me formei, eu fui em busca, das minhas maiores áreas de interesse, Então, eu fui fazer uma certificação em nutrição esportiva pelo American College. Depois eu fui fazer um aprimoramento em coaching saúde, que foi essencial para minha formação, porque eu consegui aprender muitas habilidades comportamentais e isso transformou a minha prática clínica. E atualmente também sou pós-graduanda em saúde da mulher, que é o meu xodó, na área de atuação. Então, hoje eu atendo consultório, atendo online também e faço parte também de uma startup americana que se chama Maven, que a gente também faz um atendimento muito legal em saúde da mulher. Então, a gente pega gestante, pega parte de fertilidade, menopausa. Então, é muito rico, atender pessoas do mundo todo. Tem sido uma jornada bem legal, Ju, por que o seu interesse na menopausa? Às vezes as pessoas me perguntam isso porque eu sou mais nova. Então, como é que você se interessa por uma faixa etária que às vezes não é a sua? Então, a menopausa, ela caiu no meu colo. Eu tinha acabado de fazer uma graduação sanduíche em Lisboa. E aí, quando a gente volta meio perdido, Então, eu voltei e aí eu tava andando, pelo caminho da UF e aí tinha um laboratório de iniciação científica, na minha volta. E eu sempre fui da iniciação científica e tinha lá o laboratório de endocrinologia e metabologia que se chamava LAFEM, da professora Karen de Oliveira. E aí, quando eu entrei no Google pra ver as linhas de pesquisa, tinha lá a fisiologia da mulher. E até então, o assunto que eu sabia sobre menopausa era minha tia, minha madrinha, que a gente ia pra casa de Friburgo e às vezes ela tinha aquele suadouro, muito fogacho, que é o termo científico, muitas ondas de calor, e ela andava com aquele leque pra cima e pra baixo dentro de casa pra se abanar. Então, até então, era o meu conhecimento sobre menopausa. Mas aí, quando eu comecei no laboratório, eu fiz parte de uma pesquisa de um doutorado, que era pra ver os efeitos da canela, do cinemaldoído, que era o princípio ativo, no perfil glicídico dessas mulheres e alguns parâmetros metabólicos também, peso, circunferência de cintura e tudo mais. E aí a gente fez a pesquisa em ratas fêmeas, e aí a gente conseguiu ter um N significativo, então teve resultados significativos. Então a canela, ela foi um alimento promissor, mas quando a gente tentou em fazer em humanos, o N foi muito pequeno. E aí as limitações de fazer pesquisa no Brasil, porque a gente não consegue muitas vezes verba para fazer com que aquelas mulheres venham na universidade, então tem um custo alto para elas virem, fazerem exame de forma rotineira. Então a gente não conseguia um N suficiente para ter um resultado expressivo. Mas ali já picou uma formiguinha em mim e falou: esse tema é interessante. Então isso sempre no campo muito teórico, acadêmico. E aí quando eu me formei, eu comecei a atender amigas, e aí as amigas sempre têm uma mãe, uma tia, uma prima, uma avó. E aí eu comecei a me ver nesse ambiente do consultório, de tudo que eu via na teoria, as mulheres se relatando na prática. Então falas muito comuns de eu acordei com barriga, eu não me reconheço mais, tô com muita insônia, ressecamento vaginal. Então, são queixas que são muito comuns da mulher nessa fase da vida. E aí, ali eu vi que eu tinha um conhecimento teórico e prático e comecei a estudar o quanto a nutrição, além da canela, fazia diferença na vida da mulher. Foi isso, a menopausa caiu no meu colo e aí criei uma paixão e hoje, graças a Deus, consigo atender e ajudar bastante pessoas nesse assunto. Ju, como é um tema muito polêmico, hoje, então, sempre existiu a menopausa. O que é menopausa? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Para desmistificar. Menopausa, a própria palavra já diz, é uma pausa da menstruação. Então, o nome, ele já ajuda a gente a entender. Ele precisa ter um diagnóstico da mulher ficar 12 meses na ausência da menstruação. Então, aí a gente fala que a mulher entrou na menopausa, de fato. Quando a gente está falando da perimenopausa, que é o período ali antes
da mulher entrar na menopausa, tem estudos que mostram que a mulher pode ter de 7 a 10 anos antes sintomas do climatério da menopausa. Então, essa fase antes da mulher entrar na menopausa, a gente diz então que é a perimenopausa. E o climatério pega toda a faixa da perimenopausa, da menopausa, inclusive da pós-menopausa. Então, toda essa transição menopausal é o que a gente dá o nome de climatério. Isso é a menopausa. E aí, o que acontece no corpo? A mulher, quando entra na menopausa, ela tem exaustão dos folículos ovarianos. E aí, quando isso acontece, ela tem uma queda muito abrupta do estrogênio, que é o principal hormônio sexual feminino. E aí, é essa queda do estrogênio que começa a mudar tudo no corpo da mulher, né? Então, assim, quando a gente pensa na fisiologia feminina, a gente tem receptor de estrogênio em basicamente todos os órgãos do nosso corpo. Então, no cérebro, no coração, no intestino, no fígado, no pâncreas, no tecido muscular, tecido ósseo, tecido adiposo. Quando a mulher, ela entra na menopausa e não tem mais o estrogênio para se ligar nesses receptores, ela começa a ter todos os efeitos disso, né? No cérebro, ela vai ter mais mudança de humor, ela vai ter mais facilidade em ganho de gordura, ela vai ter uma maior perda de gordura, maior risco de osteopenia e osteoporose. Então, é por isso que as mulheres falam isso pra mim, né? Eu não me reconheço mais, me olho no espelho e eu não me reconheço, eu não me vejo porque agora eu tô com uma barriga que não me pertencia antes. E, de fato, na menopausa existe uma mudança da composição corporal. Então, aquela mulher que ela tinha aquele padrão bem feminino que a gente vê de pera, né? Que é uma mulher mais fina na região do centro e ela ganha quadril, né? O colote. Então, isso a gente fala que é uma mulher que acumula gordura no formato pera, na região coxo-femoral. Ela vai passar a ter mais gordura num formato maçã, que ela vai ganhar realmente mais gordura na região abdominal. E qual que é o problema disso? A gente sabe que essa relação cintura-quadril está relacionado com aumento de risco cardiovascular. Um dos principais problemas da menopausa é aumento do risco cardiovascular. Então, para quem tá em casa e quiser fazer, né, pegar uma fita métrica, a gente tem uma circunferência de cintura de mulher acima de 88 centímetros, já com aumento de risco cardiovascular. Então, existe todo esse combo da mulher na menopausa que é muito prejudicial. Essa barriga da menopausa, ela não é só estética, né? É uma questão de saúde, principalmente. Por isso que, quando a gente tá falando de nutrição, é dietoterapia, encarar realmente a alimentação como uma terapia para esse momento da mulher que é tão difícil. Bem, Ju, em algumas décadas atrás, na época aí, no caso da minha mãe, da minha avó, não se falava em menopausa. E agora, isso é bem recente. Ai, qual é a pergunta, Ju? Por que esse assunto tá tão em alta? Nossa, a gente tá vendo? É o brain fog, ó. É o brain fog. Bom, vou retornar aqui, porque já me deu um brain fog. Tá. Que é a névoa. Né? Eu tô no meio da pergunta, eu esqueci o que eu ia perguntar. Mas vamos retornar. É a menopausa chegando. Exatamente. Já chegou. Já chegou aqui o calor. Já tirei, já. Na época, então, da minha mãe, da minha avó, isso aí não era falado. Era um tabu, né? Falar de menopausa. Exatamente. Né? E elas sofreram muito com isso. E agora, né, tem pouco tempo, vem sendo muito falado. Então, o que você acha que aconteceu nesse momento? Eu acho que tem dois fatores que foram importantes, assim. Primeiro, a rede social, porque o avanço da comunicação, mais pessoas interessadas no assunto, acaba que a gente busca conhecimento para tentar entender o que está acontecendo com o nosso corpo. Então, acho que não tenho dúvidas que a menopausa, esse assunto tá tão em alta por conta das redes sociais e das mídias. E o segundo fator é que, assim, houve um erro médico mesmo, né? Há 20 anos atrás, a terapia de reposição hormonal, foram feitos estudos mal conduzidos em que mostrou-se que tinha muito mais riscos do que, de fato, atualmente a gente sabe que tem. Então, formou-se uma geração de médicos contra a terapia de reposição hormonal. E hoje a gente sabe que a terapia de reposição hormonal é segura, claro, quando a gente segue ali a lista de quem tem indicação e quem tem contraindicação. Existem pessoas, sim, que têm contraindicação. E aí cabe ao clínico geral, ao ginecologista ou médico endocrinologista ver se a pessoa tem a indicação ou não para fazer uso da terapia. Mas, de fato, a terapia de reposição hormonal, ela salva vidas, né? Inclusive, há uma semana atrás, 2, não vou me recordar certinho, mas o FDA, que é a agência regulatória americana, ele, inclusive, tirou aquele alerta de risco na frente das medicações da terapia de reposição hormonal. Então, hoje, a mulher que ela deve se instruir, né? Porque a gente fica nessa luta de médicos, um é contra, um é a favor. Então, procurar um médico que você confia, né? Que tenha respaldo científico para realmente ver se você tem indicação e começar no tempo certo. Porque a temporalidade, quando você inicia a terapia de reposição hormonal, é o mais importante. E, sim, tem mulheres que não têm indicação para fazer o uso. E aí que é o estilo de vida, né? O meu trabalho como nutricionista, ele entra aí como um dos
principais protagonistas, Maravilha. porque é isso que vai dar mais qualidade de vida para essa mulher que tá em tanto sofrimento, né? Mas para quem tem indicação e tá sofrendo com a menopausa, deve sim procurar um médico para entender um pouquinho mais sobre a terapia de reposição hormonal. Maravilha. Como seria esse tratamento? A gente tem a indicação de fazer uso do estrogênio ou do estrogênio com progesterona, mas aí precisa de uma avaliação médica, isso depende se a mulher tem útero ou se não tem. Então o tratamento ele pode ser tópico, ele pode ser oral. Então realmente aí é o médico, né, que vai avaliar junto com você para ver qual que é a melhor indicação. E aí até mesmo ver se essa mulher ela não tem indicação para fazer uso de uma reposição de cálcio, por exemplo, acho que a gente pode falar isso mais para frente, porque a mulher tem mais risco de osteopenia e osteoporose, então às vezes fazer a suplementação de cálcio pode ajudar se essa dieta ela não tiver justinha. Então realmente essa avaliação é super importante. Nossa, é muito importante, porque são muitos detalhes para serem observados. E é multidisciplinar, né? Multidisciplinar, é isso que eu ia te perguntar. Com relação à alimentação, então, como que é feito, como que é conduzido isso, quais são os melhores alimentos, suplementos também, né? Eu acho que, só voltando até um pouco aqui na história da menopausa, é interessante falar que, assim, nem tudo é menopausa também. Porque hoje a gente vê na internet, tem essa questão do autodiagnóstico. Então, eu tô sofrendo com isso, pra tudo, ChatGPT, Google. Então, eu tenho isso, eu tô com isso, né? Então, a gente fica um pouco perdida. Uma coisa que eu vejo, assim, quando eu atendo mulheres nessa faixa etária, às vezes que não entraram na menopausa, é assim, eu não consigo emagrecer porque eu estou na menopausa. E calma, né? Porque nem sempre é igual antigamente, quando as pessoas falavam. Antigamente não, ainda hoje eu escuto assim, eu não consigo emagrecer porque eu tenho hipotiroidismo. E a gente sabe que quando o hipotiroidismo ele tá regulado com medicação, a pessoa consegue emagrecer. Então, às vezes, tem muito fator de estilo de vida também, que faz com que os sintomas fiquem mais exacerbados. Igual, eu tô com muita insônia, deve ser menopausa. Hoje em dia, com tela e todo mundo com luz o tempo inteiro, tem muitas pessoas com problema de sono, inclusive criança, né? Então, a insônia é da menopausa, do estilo de vida que a gente tem levado. E aí, falando um pouco da alimentação, quando a gente tá pensando, assim, até nos estudos, né, o que eles mais mostram é um padrão de dieta bem do Mediterrâneo. Então, esses países que beiram o mar Mediterrâneo, bastante peixe, porque tem mais ômega 3, são alimentos mais anti-inflamatórios, as oleaginosas, as gorduras boas, as leguminosas, tipo feijão, grão de bico, lentilhas, castanhas, tudo isso é um predomínio de dieta mais do tipo anti-inflamatório. Só que a gente não tá no mar Mediterrâneo. Eu falo que a gente tem que abrasileirar esse tipo de dieta. Então, banana, a própria castanha do Pará, sardinha é um peixe muito legal pra gente. Então, é adaptar essa dieta do tipo mediterrâneo pra gente. E, como eu falei, a menopausa, um dos principais efeitos dela são esses riscos cardiovasculares. Então, dietas mais do tipo plant-based, mais do tipo vegetarianas, ajudam porque a gente reduz a proteína animal e a gente reduz a gordura saturada. Então, o LDL, que é o colesterol ruim, ele acaba baixando também quando a gente faz isso. E aí, até pensando nessa questão dos alimentos, quais alimentos são melhores, tá muito dentro do perfil da dieta vegetariana, porque existem alimentos que é o que a gente fala de fitoestrógeno. Então, fito, planta, estrógeno, estrogênio. Então, são alimentos que têm substâncias estrogênio, que imitam o estrogênio, e elas são capazes de se ligar nos receptores de estrogênio no nosso corpo. Então, para algumas mulheres, não todas, isso vai ajudar a reduzir os sintomas vasomotores, principalmente dessas ondas de calor muito chatas. E aí, quando a gente tá pensando nisso, tem 3 grupos, né? Então, a soja, que é muito do reino vegetariano, né? Que a gente ainda não tem muito só o hábito, a cultura de comer no Brasil, mas o grão da soja, o tofu, que é o queijo da soja. Isso, que assim, é bem interessante, tem bastante isoflavona, o próprio proteína de soja texturizada, o edamame, então são alimentos legais. Aí a gente também tem a semente da linhaça, que tem um tipo de fitoestrógeno que se chama lignanas, e tem os outros tipos que são grão de bico, lentilha, então também é um grupo interessante que tem esses alimentos fitoestrógenos. É basicamente isso. E aí quando a gente tá falando de alimentação saudável, é aquilo do descascar mais, desembalar menos. Então onde que a gente encontra todos esses alimentos que eu falei? Na cozinha. Eu acho que quem cozinha ou quem tem alguém para cozinhar sai muito na frente nesse lugar. E aí até me veio aqui que no consultório, né, quando eu atendo as mulheres que estão nessa faixa etária, eu percebo que aquelas que se alimentaram bem ao longo da vida, fizeram exercício, não beberam muita bebida alcoólica, se absteram do cigarro, por exemplo, né, do tabagismo, elas têm muito menos sinal e sintoma quando chega na menopausa. Então o corpo responde muito melhor,
e existe realmente muito menos sofrimento. E ao passo que aquelas que não se cuidaram, priorizaram só a carreira, e aí ou estão com sobrepeso, ou estão sedentárias, com altíssima ingestão de bebida alcoólica, essas são as que mais têm sintoma da menopausa. A nutrição, o estilo de vida como um todo, ele não é só tratamento, ele é prevenção quando a gente pensa nisso, né? É profilático. Então é super importante cuidar do estilo de vida antes, durante e após, porque é isso que vai dar saúde pra gente. Eu acho maravilhoso você falando realmente das pessoas que não podem fazer reposição hormonal. Então é realmente um caminho a ser seguido, né? Muito bom mesmo. Pessoas que têm muitos miomas. E até problemas mais inflamatórios também. Então, a alimentação, você reduzir tecido adiposo, que é um dos órgãos que mais secreta adipocina inflamatória, né? Isso faz com que a mulher, ela fique mais saudável. É o que eu volto a falar, perder a barriga da menopausa não é uma questão estética só, né? É uma questão de saúde, é isso que vai melhorar todos os marcadores de saúde dessa mulher e melhorar os parâmetros inflamatórios também. Reduzir risco de câncer de mama. E tem como. Tem como, né? Porque às vezes as mulheres falam que não tem como perder aquela barriguinha que, né? Mas tem como. Tem como. E não é com o abdominal. Não é. Não é com o abdominal. Não é com o abdominal. Acho que isso é legal falar, porque às vezes as pessoas falam, vou fazer mais abdominal pra perder gordura da barriga. O exercício abdominal, ele é de fortalecimento da parede muscular do abdômen, do core. Quando a gente tá falando de perda de gordura, aí é restrição de calorias. E aí eu acho que esse é um dos maiores erros, porque eu vejo que as mulheres chegam desesperadas. Então assim, eu tô com esse corpo, eu não me reconheço, eu tô com essa barriga que não me pertence, eu vou sair cortando tudo. E aí tira todos os alimentos que eu acabei de falar que são fantásticos para o controle de sintomas. Tira o feijão, porque engorda, tira a fruta, porque tem carboidrato, e aí fica nesse desespero do perda de peso, do peso. E esquece, pra mim, de um dos ouros da questão da saúde, que é a parte muscular. Que não é só olhar pro peso, né? Eu tenho que ensinar isso no consultório, que é olhar pra composição corporal. Exatamente. O corpo não é mais o mesmo, o peso não vai ser mais o mesmo, a gente não é mais a mesma, a gente carrega uma bagagem, mulheres que foram mães, gestações, então o corpo mudou. Eu vejo isso, até essa briga com o próprio envelhecimento. Você deve ver isso no consultório também. Com certeza. Isso aí, ainda mais hoje em dia. Ainda mais hoje em dia, com procedimento estético. O tempo inteiro. Tudo precisa ser rápido. Precisa. E aí posso até falar sobre isso também, acho que é legal, das medicações anti-obesidade, né? Então, quando eu falo de medicações anti-obesidade, são aquelas medicações análogas de GLP-1. Então, o Ozempic, o Wegovy, agora a gente tem o Mounjaro. Essas medicações, elas foram feitas para pessoas com obesidade, para melhorar perfil de glicemia e para perder peso. Só que hoje, muitas mulheres, até que estão numa faixa de eutrofia, num peso adequado, querem usar esse tipo de medicação. Só que elas não têm peso para perder. Às vezes elas têm composição corporal para mudar. E não dá para ficar comendo pouquinho, porque senão não treina bem, não tem disposição para ir pra academia fazer as aulas que você faz maravilhosas, né? Imagina, você comer pouquinho, como é que você fica 2 horas na academia treinando forte, pesado? Não dá. Né? Isso é uma coisa que me vem esse alerta, né? Porque vários estudos mostram quanto mais severa for a restrição calórica, e aí eu tô falando assim, menos de 800 calorias por dia, maior a perda de massa muscular, então essa mulher ela tem menos proteção, e maior o risco de perda de massa óssea. É uma mulher, agora até mais jovem, né? Falo aí da casa dos 30, dos 20 usando esse tipo de medicação, com risco de entrar em uma osteopenia, osteoporose cedo, porque não gere 1/5 da quantidade de cálcio adequada, uma baixíssima ingestão de proteína, de todos os nutrientes, né? Essa velocidade da perda de peso, eu acho que tá todo mundo muito ansioso, né? E demora-se, às vezes, 20 anos pra ganhar um peso significativo, que você se olhe e se não reconheça. Então, não vai ser rápido, e deixando claro aqui que eu não sou contra as medicações anti-obesidade, elas são medicações pra quem tem indicação, assim como a terapia de reposição hormonal, mas a mudança do estilo de vida, ela é primordial e fundamental, independente do uso da medicação, pra gente conseguir ter mais saúde. E assim, eu ia falar um pouquinho também, queria que você falasse dos exercícios que são mais adequados. Tenho visto, assim, até em mim, a questão da musculação. É muito importante. Eu gosto muito de exercício, tenho os meus professores maravilhosos, tenho feito musculação todos os dias, né? Tenho até feito com uma amiga minha. E assim, a gente tem visto uma melhora muito grande, muito grande. E a questão muscular, né? Como que isso causa um efeito positivo. Então, assim, como que pode
ser essa composição de exercício? Se é que a gente, né, não Claro. existe algo, é claro, que depende de cada pessoa, mas como que pode ser feito isso? O que é mais adequado, principalmente nessa faixa etária? Isso é legal, porque quando a gente está pensando nessa parte muscular, então pela queda do estrogênio, como eu falei lá no início, a mulher ela já tem mais propensão a perder massa magra e a ganhar gordura. Então, é aquela eterna luta da massa magra e da perda de gordura, porque realmente o metabolismo ele fica um pouco mais lento. Quando a gente está pensando em exercício, o que vai aumentar a quantidade de calorias gastas no dia, né, o gasto energético total, é o exercício. Eu acho que perder peso depois da menopausa sem exercício é uma tarefa árdua e de muita disciplina alimentar, assim. É isso, o exercício ele é muito importante para a questão da perda de peso e também para a parte muscular. Antes, a gente achava que o músculo, o tecido adiposo, eles ficavam inertes, né, como se eles só existissem, mas hoje a gente sabe que são órgãos endócrinos. Eles liberam hormônios, então ter massa muscular é uma forma de, hoje fala tanto inflamação, né, é uma forma de desinflamar o organismo, porque a gente de fato libera as miocinas, que são essas substâncias anti-inflamatórias. A parte muscular é super importante. O que a Organização Mundial da Saúde fala sobre exercício? No mínimo 150 minutos de atividade física aeróbica moderada, então, ou 75 minutos de atividade física intensa. Então, quanto maior a intensidade do exercício, menos tempo você pode fazer. E conciliar sempre a parte aeróbica com no mínimo aí 2 vezes por semana de treino de força. Mas se a gente quer desenvolver uma parte muscular, às vezes 2 vezes por semana fica pouco. Principalmente para essa faixa etária. Eu tô te falando por conta da resistência, eu né? Né? Eu acho que isso aí para uma outra faixa etária, fora dessa. Aqui precisa ser um trabalho muito intenso, não é isso? É isso, porque como a mulher ela tem mais dificuldade em ganhar massa muscular nessa faixa etária, o trabalho todo tem que ser dobrado, né? Então assim, a musculação ela tem que ser dobrada, a própria rigidez no plano alimentar, isso às vezes é chato falar pra mulher, mas é aquela mulher que falava assim, nossa, eu fechava a boca durante a semana, final de semana eu podia viver minha vida, tomar minha cervejinha, mas o corpo não responde igual. O metabolismo do álcool não é mais igual, como você acumula gordura no seu corpo não é mais igual. Então é isso, uma menina mais jovem de 20 anos vai ter outro metabolismo da mulher de 50. E como é que a gente vai lidar com isso? Mas é difícil falar isso. É difícil, mas precisa ser falado. Mas é preciso ser falado, Porque as pessoas não veem diferença e aí acham que não estão fazendo certo, que é melhor recorrer a um outro... um outro tipo de terapia, Exatamente. né? Tem como. Eu acho que precisa ser ali o que você precisa fazer da forma correta. O básico bem feito. O básico bem feito. O básico bem feito. O básico bem feito. E é legal falar isso, porque as mulheres que estão na menopausa, elas não estão num momento, às vezes, fácil da vida, né? Acho que é importante falar isso. A mulher, quando ela tá ali, no Brasil, a estatística é entre 45 e 51 anos, a faixa ali da transição menopausal. Uma mulher que muitas vezes está no seu ápice da carreira profissional, se ela tem filhos, ela tá cuidando dos filhos. Se ela tem pais que já estão adoecidos, ela tá cuidando dos pais. Se ela tá com um casamento legal, tudo bem, mas se ela não tá, ela tá passando por um período de divórcio, de separação. É uma carga também que, às vezes, impede que essa mulher se exercite de forma diária. É mais fácil a gente fazer boas escolhas alimentares quando a mulher tá numa estabilidade emocional. A gente, quando tá triste, a gente não quer comer salada, né? A gente não quer comer salada. Então, como é que a gente lida com as nossas emoções? Às vezes isso vai impactar na forma como a gente se alimenta. Então, eu vejo muito isso, assim. Inclusive, essa semana, eu atendi uma paciente que ela foi triatleta a vida inteira. Imagina, um gasto calórico altíssimo. E aí, se viu na menopausa, com uma lesão no joelho, um problema no coração, que impossibilita ela de fazer atividade de alta intensidade. Então, o gasto calórico reduz. E aí, agora, é alimentação. Vai ter que ter um controle calórico mesmo e fazer concessões que antes ela não fazia, mas que agora vai ter que fazer. E 2 pais com Alzheimer. Então, ó a carga emocional. Então, assim, a gente tem que ter um pouco até de empatia com a gente mesmo. Pra, agora é isso que eu tô conseguindo fazer. Mas o que eu vejo, e acho que é legal desmistificar isso, o emagrecimento, ele sempre vai acontecer quando existe restrição calórica, quando existe déficit calórico. Então, existe esse mito, a mulher na menopausa não perde peso. Ela perde peso, mas pelas inúmeras questões que eu comentei até então, é mais difícil. Mas se a mulher, ela faz exercício, se ela se alimenta bem, se ela controla os extras, ela vai perder peso, eu não tenho dúvida disso. Talvez não com a velocidade, com a facilidade de antigamente. Ju, a proteína tá em alta. E na menopausa? Isso é legal, porque existiu e tá existindo um boom da proteína, né, ultimamente. Então, tudo é produto proteico no mercado. O que eu vi uma vez? Macarrão com proteína. Eu falei, gente, enfim. Mas hoje, realmente, a proteína
proteína tá em alta e por conta desses achados que a gente tem falado muito da parte muscular, dele ser um órgão, da importância dele na saúde e na longevidade. Então, hoje em dia tá todo mundo na busca da massa magra. E como eu falei, a mulher ela tende a perder mais massa muscular nessa fase da vida. É interessante sim a gente aumentar a proteína, mas não é quanto mais melhor. Quando a gente tá pensando em proteína, a gente tem os 3 T's. Então, é a totalidade da proteína no dia que a gente tem que consumir, o tempo, então a distribuição dela ao longo do dia e o timing, que é quando que a gente vai colocar essa proteína no dia. Uma coisa que eu vejo com frequência às vezes é assim, se você vê a alimentação da sua mãe de manhã, provavelmente deve ser um pouco parecida com isso. É o café preto com pãozinho francês com manteiga, leite, né? Leite. Leite, se tem leite, que tem mulher que não gosta de leite. Mas minha mãe gosta. Com leitinho, um copo pequeno. E aí, aquele café pingado, né, com leite. Aí, no almoço, come lá arrozinho com feijão e uma carninha. O lanche, um bolinho, uma fatia de bolinho, né? Se não repete o pão com manteiga. E aí, à noite, janta uma sopa. Nesse dia que eu acabei de falar, se tem 40 gramas de proteína, tem muito. E não chega a isso. Por quê? Porque, realmente, nessa faixa etária, a proteína, ela dá trabalho pra comer, né? A mastigação é um músculo ali, né? Então, a gente tem que ficar digerindo aquilo. Não só na mastigação, como o trabalho digestivo da proteína. Às vezes, você comer um bife, você comer um frango, aquilo dá um trabalho, realmente. Então, muitas pessoas pulam a proteína. Só que é essa proteína que vai fazer com que a gente tenha todos esses aminoácidos, que são os tijolinhos para construir massa muscular. Eu vejo que essas mulheres, elas não consomem a quantidade de proteína boa ao longo do dia. A distribuição da proteína, às vezes, não é boa. Então, é isso. O ideal é sempre ter uma fonte proteica no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar. E o time, né? Às vezes, a mulher treina de manhã, aí vai trabalhar, quando vê, não toma café da manhã, faz jejum intermitente. Quando a gente tá pensando em proteína, é isso. A gente calcula a proteína por quilograma de peso. O ideal é que a gente fique ali numa margem de 1,6 gramas por quilo. Aí o ideal é ter realmente um nutricionista pra gente fazer esse cálculo e fazer o ajuste proteico no dia. E principalmente o tipo, porque como eu falei, a mulher na menopausa, ela tem mais risco cardiovascular. Então não dá pra ficar colocando carne vermelha o dia inteiro. Queijo, mussarela, com muita gordura saturada. Porque esse colesterol realmente ele vai aumentar. Então o tipo da proteína importa. Por isso que eu falei lá da proteína vegetariana, o tofu, porque, né... Muito mais saudável. É muito mais saudável, uma proteína mais magra. Então, priorizar principalmente aquelas proteínas mais magras. Os laticínios, eles são super importantes por conta do cálcio, o risco da osteopenia e osteoporose, mas os laticínios desnatados por conta disso, né? Então, sempre priorizar o leite desnatado. Se a mulher não gosta de leite, às vezes até optar por um leite de amêndoa ou até um leite de aveia, né? né? Te perguntar das substituições. Eu não me dou bem com leite. Não me dou bem com leite. Então, assim, o que é bom, né, pra substituir? Esses leites vegetais são muito bons. E aí, uma coisa interessante é o seguinte: quando a gente pensa em leites vegetais caseiros, muitas mulheres gostam de fazer. Vou fazer... Eu vi que gergelim tem cálcio, aí eu vou fazer um leite de gergelim caseiro. Um leite de amêndoa caseiro é fácil de fazer, mas não tem cálcio. Então, quando a gente pega a ingestão de cálcio por dia, que dá mais ou menos 1000 miligramas, esse cálcio ele tem que vir da indústria. Até o leite de vaca que a gente consome, a indústria adiciona o cálcio dentro do leite. Então, e aí posso falar marcas aqui sem conflito de interesse, mas a tal da castanha, o Nude, o X-Not Co, eu acho, agora se não me recordo o nome, são marcas que tenham uma boa adição de cálcio. Que bom. Que aí é legal. E entrando até na questão do jejum, é isso. Tô desesperada, quero emagrecer, quero perder barriga, vou cortar todas as calorias, eu vou ficar horas sem comer. Quando a gente tá pensando no jejum, não tem problema se for feito com acompanhamento. Por quê? Tem como a gente fazer a restrição de horas do dia que você vai comer, desde que a gente consiga colocar todos os nutrientes que você precisa dentro da janela de alimentação. Então, eu vou fazer um jejum de 14 horas, eu vou fazer um jejum de 16 horas. Tudo bem, mas a sua ingestão proteica, a sua ingestão de cálcio, a sua ingestão de magnésio, ela tem que ficar dentro do seu período de alimentação. Que não é o que acontece. E as pessoas, elas fazem um jejum errado. Então, elas fazem um jejum de pular o café da manhã. Sendo que, de acordo com o nosso ciclo circadiano, o café da manhã é uma das refeições mais importantes para a produção hormonal no nosso corpo, para sinalizar aquilo que a gente precisa. Esse jejum matinal, ele é ruim. Então, as pessoas confundem, né? Eu pulo o café da manhã, eu faço um jejum por conta própria. Não, você pula o café da manhã. Fazer jejum intermitente é outra coisa, tá? Mas, quando a gente tá pensando em emagrecimento, todas as estratégias funcionam.
funcionam. Inclusive aquela da dieta de ponto, de só comer ultraprocessado, até isso funciona, porque você tá fazendo restrição de caloria. Agora, a que custo de saúde? Porque não é a forma mais saudável, a gente sabe muito bem disso. Tem pessoas que não, que ficam enjoadas de manhã, né? Nem que não queiram comer. Enjoa. E comem mais tarde. Come mais tarde, a gente pode tentar opções líquidas também, por exemplo, um iogurte, ou uma vitamina, que aí são opções líquidas, talvez tolere mais fácil. Ou então, se não for do gosto da pessoa, realmente é o que eu falei, a gente distribui na janela de oportunidade que a gente tem. Mas o mais importante é garantir todos os nutrientes que essa mulher nessa fase da vida precisa. Mas, quem não toma café da manhã, e quem aí tá do outro lado vai falar, se não belisca mais doce à noite. Porque eu falo, essa fome ela vai chegar em algum momento. Se não tem. Essa conta vai chegar. Se não vai no quilo na hora do trabalho e faz 1 quilo literalmente de comida na hora do almoço, entendeu? Se não chega na hora do jantar faminto e aí devora a parede, come amendoim, queijo, torrada. É o que eu vejo no consultório. Então, assim, quem não faz café da manhã, se observa. E depois a gente conversa. É legal observar tudo que come. Essa questão do queijo que você tá falando, eu vi uma grande. Acho que eu até comentei com você, né? Teve uma época que eu tirei o queijo. Tava dando diferença no meu colesterol, tava alto. Os dois, né? O bom e o ruim. E eu tirei o queijo. E olha que eu não como tanto. Assim, eu gosto de queijo, mas não como aqueles queijos mais amarelados. Não como. Que diferença. Porque a gente às vezes acha que comer um queijo é melhor e tal. Depende. Depende do teor de gordura, né? Você pegar um queijo mussarela e um queijo cottage, é outro queijo pelo teor de gordura. O tipo da gordura. E cada organismo vai responder de uma forma. Isso é muito legal de falar também. Você funcionou tirando queijo, nem todas as mulheres vão funcionar. Exatamente. Né? Então, por isso o acompanhamento individual, ele é necessário. Ele é tão necessário. Fala um pouquinho, tem algum case de sucesso? Tem vários, mas tem uma paciente em específica que ela foi muito disciplinada. É isso que eu tô falando. Eu acho que isso é legal falar. Hoje em dia a gente vive numa era do imediatismo, né? Que eu tava falando da velocidade do emagrecimento. E não tá dando certo, eu vou procurar coisas, né? Que me auxiliem de forma mais rápida e tudo mais. E é uma paciente que não tinha, de forma alguma, como fazer terapia de reposição hormonal. E eu falei, vamos fazer da forma correta, então? Vamos encarar e vamos fazer, né? Legal. E aí, foi muito legal, assim, porque ela se responsabilizou total, pegou pra ela, fez, aderiu, a gente também, claro, né, montou algo que fosse viável. E ela conseguiu perder, assim, quase 10 quilos, e ela já tava num risco de osteopenia, a gente conseguiu reverter o quadro só com alimentação e exercício. Então, hoje é uma paciente super ativa, que faz personal, que malha, isso é um case de sucesso, assim, né? Muito bom, né? É muito bom. E ter paciência pra mudança de hábitos, né? Porque não é rápido que a gente forma um hábito, e não é rápido que a gente, às vezes, vai desfazer esse hábito. Então, a constância, até quando a gente tá falando de emagrecimento, é o que eu falei, todas as estratégias funcionam para perda de gordura desde que tenha restrição de calorias. Agora, quanto tempo você vai ficar fazendo restrição de calorias? Porque tem gente que quer fazer dieta por uma semana e parar, né? Tem gente que faz durante um mês um projeto verão e para. Então, é pra vida. É um cuidado que você tá trilhando agora na menopausa, mas que vai ficar pra sua velhice e por aí vai. Então, isso é muito legal. Queria só voltar um pouquinho nos suplementos. Porque existe muita dúvida mesmo. Questão de whey, creatina, essas coisas, né? Suplementos, né? Que você possa falar, claro, cada caso é um caso, precisa ser estudado. Mas, assim, o que você acha que não pode faltar pra mulher na menopausa? Eu acho que, assim, se eu fosse atender agora uma mulher na menopausa, pra onde eu olharia principalmente? Pra questão da proteína, né? Pra ver se ela tá ingerindo uma boa quantidade de proteína. Porque a proteína, ela age também não só na parte muscular, mas ela é um dos macronutrientes que mais demanda energeticamente do nosso corpo. Então, a gente gasta caloria para metabolizar a proteína, então é legal aumentar. Olharia para ingestão de cálcio e para ingestão de fibra também, porque a fibra ela vai dar muita saciedade. E aí, quando a gente está falando de proteína, uma das formas, né, mais simples, talvez, de fazer o uso da proteína é o whey protein. Porque o whey protein, por exemplo, uma mulher de 50 anos que está trabalhando, uma advogada, vamos supor, e tem uma tarde de reuniões, ela não vai parar, né, durante meia hora para comer 100 gramas de frango entre uma reunião e outra. Às vezes fica inviável. Onde que ela vai esquentar isso, o cheiro que isso vai causar no ambiente. O whey protein nada mais é do que a proteína do soro do leite em pó. Então ela pode fazer um shake, diluir em água, colocar numa garrafinha que ninguém vai ver e fazer o uso daquela proteína. Então não tem nada de mágico no whey protein. O whey protein é só a proteína do soro do leite isolada, em forma de suplemento. E eu acho que não é todo mundo que precisa usar o whey protein, a depender da logística da pessoa. Mas até pra quem tem um paladar mais doce, quer fazer receitinha, isso pode ser um
um suplemento interessante. Então, eu gosto muito de prescrever o Whey Protein. A creatina, ela ajuda no ganho de força, então é um dos suplementos mais seguros que existem. Então, eu acho que é um suplemento legal também. Então, eu acho que da parte muscular seria isso. Só voltar no Whey Protein. O Whey Protein, para quem tem intolerância à lactose, Tá. pode ser substituído ou existe algum Whey Protein específico? Sem lactose. Sem lactose. Existe o Whey Protein sem lactose e a gente tem vários tipos de Whey Protein. Então, a gente tem concentrado, isolado, hidrolisado. A gente vai quebrando as moléculas, né? O concentrado, ele tem um pouco mais de carboidrato e gordura e um pouco mais de lactose. Quando você vai pro isolado e hidrolisado, aí é só a proteína bem pequititinha, né? Então, ali já não tem mais a lactose, a gente consegue filtrar. Quem tem intolerância à lactose, se quiser testar um isolado, hidrolisado, ou até comprar sem a lactose, pode ser uma forma interessante. Hoje em dia, a gente tem outros casos também. A gente tem a proteína vegetal em pó, então, da leguminosa, da ervilha, né? A gente tem a proteína, até da carne, existem algumas marcas que fazem. Nos Estados Unidos, hoje em dia, existe proteína de inseto, que eles tiram de inseto. Existem vários tipos de formas, né, da gente suplementar a proteína, a própria proteína do colágeno. Então, isso é uma forma interessante. E a creatina também é boa para névoa mental? Tem alguns estudos que são liminares ainda, mas que mostram que a creatina, como ela ajuda na formação... Que não é só isso, né? Lógico. Mas na formação de energia, e a gente usa a creatina como substrato energético no cérebro também. Então tem alguns estudos que mostram que realmente parece melhorar a capacidade cerebral. Então a creatina, ela é uma molécula de energia, né, que algumas células utilizam. Então a célula muscular, ela utiliza para produzir força na academia, mas o cérebro também parece usar nas funções cognitivas. Pode assim. usar junto. Ju, quais são os outros suplementos que você acha interessantes nessa faixa etária? Quando a gente está pensando em menopausa, acho que a gente pode pensar no uso de alguns fitoterápicos também. Então, como eu falei, a soja, ela tem esse fitoestrógeno, que são as isoflavonas que podem ajudar na redução dos sinais e sintomas. Então, a gente tem como fazer uso em cápsula, né? Não só comer o alimento. E aí tem o Glicinimax. E tem outros dois também que são muito estudados, que é o trevo vermelho e a Simicifuga racemosa. O nome é horroroso. Mas eles ajudam principalmente nos sinais vasomotores, né? De ondas de calor, de fogacho. Agora, quando a gente está pensando em suplementação, o suplemento, ele é um suplemento, a palavra já diz, daquilo que o estilo de vida não dá conta, do exercício e da alimentação. Então, eu sou do básico bem feito e suplementação de forma pontual. Eu vou olhar para aquela mulher, o que ela tem de sinal e sintoma, né? Como é que estão os exames, o que ela me relata? E aí, ali eu vou pensar. Então, por exemplo, o que eu percebo é que como o estrogênio, ele tem ação no corpo inteiro, um dos órgãos também mais afetados é o intestino. Então, é uma mulher que tem, às vezes, uma diarreia que fica mais exacerbada, ou uma constipação, é um intestino que distende. Então, às vezes a barriga não só tem gordura, tem distensão também de gases. Então, a microbiota intestinal como um todo muda. E aí são interessantes alguns suplementos. Fibras pré-bióticas, por isso que eu acho que é interessante as fibras. Os probióticos, né? Existem estudos, ensaios super legais. Os pré e os pró? Os pré e os probióticos, porque tem cepas, né, de probióticos que são estudadas para mulheres de menopausa, que ajudam nos sinais e sintomas. E aí, se a mulher tem distensão, aí posso usar o extrato seco de gengibre, o óleo de hortelã. Então, é sempre assim, né? Olha pro problema e aí vem uma série de suplementos na nossa mente, assim. Hoje, com a questão do sono, né? A maior queixa é a insônia. E aí pode usar a melatonina, o próprio magnésio, agora que se fala muito também. São 3 tipos, né, de magnésio? O treonato, o malato. Então, tem um melhor? Não, assim, qualquer magnésio, na verdade, ele vai ter o seu efeito, mas para essa indução de relaxamento, a gente usa muito magnésio inositol. Então, ele pode ser um magnésio interessante nessa fase da vida. O próprio GABA também, enfim, e a gente vai pensando. E aí, uma coisa interessante, assim, o sono, ele é um dos maiores causadores também desse ganho de peso excessivo, porque tem estudos mostrando que a pessoa, quando não dorme bem, os hormônios de fome dela aumentam. Então, o hormônio, principalmente a grelina. Uma noite mal dormida pode aumentar em até 30% sua ingestão calórica no dia seguinte. Novamente, às vezes não é salada, não é alface que a gente vai buscar. É sorvete, chocolate. Exatamente, porque a gente tá falando de emoção. E você dorme mal. Seu humor não fica irritado. legal, fica cansado, fica sonolento. E o açúcar, ele dá esse booster, né, de energia. Então, a gente acaba... É drogalista. A gente acaba sempre recorrendo. Então, eu acho que de suplemento seria isso que eu consigo me recordar agora, né? Ótimo. Voltando lá atrás. Quando a gente fala de...
Agora sumiu. Peraí. Você começou a falar do tofu. Né? Qual é? O tofu é da mami, fitoestrógeno? Não, é fitoestrógeno, mas ele é... Olha a menopausa aí, gente. Você tá aqui, ó, na ponta da língua. O quê? Bom, questão... ele é feito de quê? A soja? Soja. Isso. Gente, soja. O tofu é feito da soja. Que eu falo soja toda hora e esqueci o nome soja. Soja é cancerígeno? Então, em relação à soja, a gente tem muitos mitos sobre a soja, né? A soja não só não dá câncer, como ela é protetora contra o câncer. A questão da soja é o seguinte, é a forma de produção que a gente tem no Brasil. Então, muita soja é transgênica, né? Então, o ideal é comprar uma soja de boa qualidade e uma soja que seja orgânica, né? Mas aí, durante o acompanhamento, a gente pode falar sobre marcas e aí existe toda essa indicação. A questão da soja é mais como que a gente cozinha e como é que a gente faz, porque você não vai na casa de alguém pra comer soja, né? Não é cotidiano, não é habitual, então a gente tem que aprender a cozinhar. Então, se eu fosse dar um conselho, eu acho que técnicas culinárias, voltar pra cozinha, eu acho que é uma oportunidade da gente ganhar saúde nessa fase da vida. Então, consumir receita, cozinhar, não tá bom desse jeito, faz daquele. Vai testando formas de apresentar o alimento pra ficar palatável, tá? Ó, agora a gente vai fazer aqui um bate-bola pra gente poder finalizar. Vou ler aqui umas perguntinhas, até nesse momento, né? Bom, pra poder me ajudar. Olha, Ju, um conselho para mulheres no climatério. Um conselho, não focar no peso, focar na composição corporal. Então, eu acho que esse é uma das minhas maiores... Não é briga, mas é... É briga. É briga. Uma das minhas maiores explicações no consultório. Acho que... Porque a mulher, ela veio dessa dieta da revista, né? Perca 4 quilos em um mês, perca 5 quilos em um mês. E a gente tá em outro momento. Eu falo, olha pra circunferência, vamos fazer bioimpedância, vamos fazer dobra. Então, é colocar nessa caixinha da composição corporal, porque, realmente, o músculo, ele é o órgão da longevidade. Não dá pra gente brincar com isso. Então, esse é o conselho ainda que difícil mas tem que ser falado, Tem que ser falado. Tem que ser falado. Como, né? Um alimento indispensável nessa fase. Eu falaria o grupo das leguminosas, que todo mundo tira porque tem medo de feijão engordar. Então, grão de bico, a lentilha, o feijão. Então, a proteína vegetal, né, das leguminosas é super importante pela questão muscular que eu falei. Tem muita fibra, então ajuda nessa melhora da microbiota intestinal da mulher na menopausa. E tem os alimentos fitoestrógenos que eu conversei. Então, quem é onívoro, quem é vegetariano, eu acho que ela é um combo, sabe? A questão é só fazer o ajuste pra ver a quantidade no plano de cada uma. Mas eu votaria nelas. Ótimo. Um suplemento útil. Um suplemento útil, eu acho que é o Whey Protein, por tudo aquilo que a gente conversou hoje. Ele é um suplemento prático, não tem um custo tão elevado. Existem suplementos sem aditivos químicos algum, só o pó do Whey Protein. Sabor neutro, porque muita gente fala, é muito doce, então eu colocaria o Whey Protein. Eu tô rindo, porque eu lembrei da época da barrinha, lembra? Eu tava achando o máximo comer barrinha. Mas isso é comum. Ela me mostrou uma vez uma barrinha de proteína. Olha, achando que tava bafo. Quando eu fui olhar 300 calorias de 1000 aditivos, cheio de gordura. Isso é normal, É frequente. Bom pra quem pega barrinha, né? Pra comer. Olhem sempre a barrinha e perguntem pro nutricionista. Isso. Um treino que toda mulher deveria fazer. Treino de musculação, sem dúvida. Com aeróbico, 2 vezes por semana. Com aeróbico. Pelo menos, né? Isso. Mas ele queima muito também, a musculação. A musculação, quem faz com acompanhamento e faz um treino legal, consegue um alto gasto calórico. E agora pra mulher nessa fase também, não são só 3 séries. São de 4 ou 5. Aí depende do seu personal. Aí eu vou falar com o personal. Mas isso é verdade, faz diferença. Um hábito que muda completamente os resultados. Dormir bem. Dormir bem pra quem tá na menopausa, pra quem não tá, pra criança, pra adolescente, pra todo mundo. Dormir bem. Acho que esse é o foco, porque é no sono onde tudo acontece. A síntese muscular, ela acontece no nosso sono. Então, precisa dormir bem. E aí, vamos arranjar formas disso. Higiene do sono, suplementação. Bota o marido pra roncar no outro quarto. Mas tem que dormir bem. Suspender café. Suspender a cafeína até pelo menos 3 da tarde, né? Um livro pra mulheres nessa fase. Eu acho que o Cérebro na Menopausa, da Lisa Mosconi. É maravilhoso. É eu muito tenho bom. Ele também. Hoje tem muita informação na internet, né? E muitas vezes informações erradas. Mas ela é uma pesquisadora com linguagem acessível. E gosto muito dos conteúdos dela. Muito bom. Um exemplo de mulher enfrentando bem essa transição. Eu gosto muito da Oprah. Eu acompanho ela nas redes sociais. Aqui no Brasil, eu não consigo pensar em ninguém agora, mas a Oprah, ela é uma apresentadora e ela tem levado muitos profissionais
profissionais muito competentes, assim, pra falar não só sobre menopausa, sobre diversos assuntos, mas de uma forma muito científica, assim. Então, gosto dos médicos que ela convida, gosto da forma como ela aborda o próprio tema sem ser um tabu. Então, acho que é a Oprah. Ótimo. O que você gostaria que toda mulher soubesse sobre a própria saúde? Que o estilo de vida determina muito mais a nossa saúde do que a genética. Hoje, a gente tem muito isso, porque nós somos genes, e de fato, né, que bom que os avanços e os estudos na genética estão avançando, mas o nosso estilo de vida é muito mais responsável pelas doenças que a gente vai desenvolver. Então, eu acho que a nossa responsabilidade está nas nossas mãos, e isso é muito legal também, né, a gente não ser vítima das situações, né? Exatamente, não cair no vitimismo. No vitimismo, a gente é responsável. Então, tá difícil, procure bons profissionais pra te auxiliar. Eu tô falando aqui, mas eu sei que não é fácil, não é simples, mas é um caminho. É um caminho e é o caminho correto. Né? A gente precisa se responsabilizar por tudo na nossa vida. E existe uma área hoje na medicina, né? A medicina do estilo de vida. Então, depois, quem quiser, profissionais médicos capacitados nessa área, eu indico. E quando a gente tá falando de medicina do estilo de vida, é uma ciência mesmo, né? Então, a gente tá falando de alimentação saudável, principalmente com predomínio plant-based, né? Mais vegetarianismo, exercício físico, manejo de estresse, sono, relacionamentos saudáveis, né? Que impacta muito na nossa saúde, e controle de tóxicos e álcool. Então, hoje em dia, já tem médicos capacitados e treinados para trabalharem na mudança de estilo de vida. Existem várias técnicas, como entrevista motivacional, psicologia positiva, até da área do comportamento, que ajudam as pessoas a aderirem mais, né? Porque a maior questão é a adesão. Seja na medicação, seja no exercício, seja na dieta. O mais importante é a constância dos hábitos, né? Verdade. Se você pudesse resumir sua mensagem em uma frase, qual seria? Difícil que a gente falou tanta coisa. Mas acho que uma frase legal que eu gosto, que resume a nutrição, aquela meio clichê, mas descasque mais e desembale menos. Porque você vai estar focando, né, em alimentos minimamente in natura, comidinha caseira. Então, parar de ficar abrindo pacotinho, barrinha de proteína cheia de gordura. Né? Então, eu acho que é por aí. De comida divina. Comida divina, exato. Agora eu vou trocar, então. Eu que vou perguntar pra ela, já que ela tá nessa fase da perimenopausa. Queria saber de você, assim, um conselho que você daria para as mulheres que estão nos assistindo, que estão enfrentando esse período da perimenopausa, menopausa, climatério. Que conselho você daria que tem te ajudado? Eu vou falar realmente do que eu tô vivendo. Com falhas, com calores, com insônia, isso tudo acontece. Buscar ajuda, ter consciência, ter muita consciência do momento que você tá passando, porque você não se reconhece várias vezes. Anteontem eu estava extremamente nervosa, mas tem coisas acontecendo também, fora o que você sente, então você tentar dissociar uma coisa da outra, ter um momento ali com você de avaliação, cuidar da sua alimentação, muito bem da sua alimentação. Eu mudei, eu sempre me alimentei muito bem, mas eu fazia de uma forma errada. Agora eu acho que eu estou no caminho certo, fazendo, né, com acompanhamento. Isso eu acho muito importante. Exercício físico, assim, também fundamental, diferente, é diferente. A alimentação, o exercício físico nessa fase é totalmente diferente. E você cultivar bons hábitos, boas relações, e é isso, e um acompanhamento também da sua saúde mental, porque tá tudo junto. A gente precisa falar, precisa ouvir com as pessoas certas, e ali é um dia de cada vez. Com certeza. Né? Olha, eu agradeço muito. Ai, foi uma delícia, obrigada. Muito bom. A Ju vai voltar, tá? Nós encerramos com chave de ouro, falando desse tema tão importante, acaba acometendo aí tantas áreas da nossa vida. E afetando as famílias também, as famílias, né? É isso que eu ia falar, são sistemas, né? A gente fala em circuitaria de hormônio, né? De tudo, e as famílias também, porque a gente sabe que isso aí acaba afetando relações. Claro. Então, como esse canal é feito para a gente poder trabalhar as relações, os assuntos, como podemos melhorar, mandem perguntas, vamos ali alimentar esse canal com perguntas para que a gente possa trazer mais informações de uma forma descomplicada. Obrigada, foi um prazer. Eu que te agradeço muito. Foi uma delícia. Ela é uma querida, maravilhosa, profissional maravilhosa. Obrigada. Atende em Niterói, atende no Rio. E online para o mundo todo. Então, assim, vão estar todas as informações dela aqui embaixo. E, assim, vocês vão estar em excelentes mãos, tá bom? Obrigada. Beijo tchau, grande, tchau. Fiquem com Deus.